Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre saúde e bem-estar. Parte integrante da coluna Papo com Especialista, do nosso colaborador Leonardo Campos, professor, escritor e crítico de cinema, constantemente interessado em trazer conhecimento para o público. Leonardo, tudo bem? Conta para os nossos ouvintes. O que teremos neste, que é o primeiro de 6 encontros com a nossa convidada, Fabiana Palma. Olá, Ronaldo, tudo bem? Bom, contar para nossos ouvintes? Vamos nessa. Hoje nós recebemos aqui para o nosso podcast, o Papo com Especialista, com foco em saúde e bem-estar, a Fabiana Palma, essa grande profissional da área de fisioterapia. Fabiana ela é formada pela Universidade Católica de Salvador, é mestre em tecnologias aplicáveis à bioenergia, participou de uma linha de pesquisa em saúde do trabalhador pela Faculdade de Tecnologia e Ciência, para eficiência e avaliação biopsicossocial e aplicação da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que é o tema do nosso podcast de hoje. Especialista em fisioterapia respiratória pela Asobrafir, pós-graduada em Fisioterapia Aplicada à Postura e Dor pela EBMSP, aperfeiçoamento em Reeducação Postural Global, RPG, capacitação em Perícia Judicial e Assistência Técnica Judicial. Ela tem experiência em gestão empresarial, experiência em atendimento fisioterapêutico a nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Ela é docente do curso de Fisioterapia da UniFTC, Salvador, e capacitada para lecionar em disciplinas como fisioterapia em UTI, fisioterapia pneumofuncional, fisioterapia em cardiopneumologia, fisiologia do exercício, fisioterapia na saúde do idoso, avaliação e diagnóstico cinético-funcional, gestão em saúde, bioimagem, docente da pós-graduação, diretora clínica da Home Fisioterapia e Ventilação Mecânica Domiciliar Limitada, multiplicadora licenciada, além das competências técnicas acima, relatadas, que eu trouxe aqui no meu roteiro. Comprometimento, responsabilidade e entusiasmo são as suas características mais marcantes. Essas são as soft skills de Fabiana Palma, a nossa convidada de hoje. Essa é uma diva, Ronaldo? É uma diva da saúde, do bem-estar e da funcionalidade. Antes da gente passar para a Fabiana, nossa convidada, começar a conversar com a gente, eu trouxe alguns pontos que eu achei bem interessantes para a gente falar sobre funcionalidade diante das condições de saúde. Quando a gente fala desse assunto, a gente precisa entender o quê? As incapacidades e capacitar, captar os objetivos que possibilitam alinhar expectativas em torno de um olhar mais humano em saúde em contextos de fase da vida. Então, assim, quando uma pessoa ela é diagnosticada com hipertensão arterial, a chamada popularmente conhecida como pressão alta, por exemplo, o que nós podemos dizer de sua funcionalidade? Há uma condição de saúde, há um ambiente físico, social e de atitude no qual essa pessoa vive e conduz sua vida. Então, há ali uma pessoa, e isso jamais pode ser confundido ou reduzido a um simples exame. As incapacidades, elas surgem diante da perda da função da irrigação sanguínea desse indivíduo, que pode fazer o quê? Ocasionar em dificuldades para executar atividades ou dificuldades a enfrentar ao se envolver em situações da vida. Então, questionamentos. Esse indivíduo hipertenso, ele se encontra em um ambiente de trabalho agradável? Ou melhor, ele trabalha? Se encontra com boas relações familiares? Tem escolhas, boas escolhas alimentares e de saúde mental? Pratica atividade física? Essa pessoa ela consegue desempenhar as atividades do cotidiano e as suas atividades religiosas, confraternizações? São coisas para se perguntar. Há ali, então, gente, mais que um coração batendo. Há um coração sentindo. E o sentimento é de incapacidade. Então, essa análise ela serve para fazer o quê? Para avaliar essa condição de saúde. Então, entender as funcionalidades no contexto de saúde, que é o que a gente vai
aprender hoje aqui com essa grandiosa profissional, Fabiana Palma, ajuda a diferenciar que um defeito em uma partezinha lá do coração pode estar associado com uma função cardíaca anormal. Ou ainda, que um coração que funciona muito bem, ele pode estar batendo dentro de um indivíduo com grandes incapacidades para atividades como uma caminhada, por exemplo. Então pode ser que não haja uma lesão, pode ser que não haja diagnóstico, mas há ali uma pessoa e ela é mais do que isso. Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui com a Fabiana Palma. Fabiana, seja bem-vinda. Eu vou passar a palavra agora para o Ronaldo, que ele vai trazer o nosso primeiro tópico. Ronaldo, é com você. A avaliação da funcionalidade, especialmente quando nos baseamos no modelo biopsicossocial, é essencial para compreendermos as necessidades individuais dos indivíduos. Antes de aprofundarmos, explica para o nosso ouvinte o que é modelo biopsicossocial. É com enorme prazer que eu estou aqui conversando com vocês, Ronaldo e Leonardo, sobre o assunto que mais pesquiso, estudo e que me faz os olhos brilharem atualmente, que é a funcionalidade humana. Ou seja, estudar as possibilidades de manter o indivíduo independente, mesmo este indivíduo apresentando limitações e deficiências. Bem, a utilização do modelo biopsicossocial, que não se limita apenas à área da saúde, ele pode ser usado por pedagogos, advogados, etc., representa uma abordagem holística e integrada para o tratamento e a compreensão das condições de saúde. Esse modelo, ele transcende a visão puramente biomédica, né? Que avalia e observa os aspectos biológicos do indivíduo, isso é, as funções e estruturas do indivíduo, e acredita que essas são as determinantes para o processo de doença. Porém, sabemos que os aspectos psicológicos, os aspectos sociais em que o indivíduo está inserido, têm grande influência sobre ele, sobre esse indivíduo, né? Ciente disso, surge o modelo biopsicossocial, que foi proposto pela CIF, pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, e aprovada pela Organização Mundial de Saúde em 2001. Esse modelo biopsicossocial, ele reconhece que não só aspectos biológicos da doença, mas também os aspectos psicológicos e sociais influenciam no bem-estar do indivíduo. A adoção desse modelo é amplamente reconhecida por pesquisas e diretrizes atuais, pois ele oferece uma compreensão mais completa da saúde e do adoecimento, promovendo assim intervenções mais eficazes e centradas no paciente, isso é, colocando o paciente e família como protagonista de sua saúde, com voz ativa e respeitando em todas as resoluções tomadas. Através desse modelo, nós podemos ampliar o nosso olhar e reconhecer todas as questões que interferem positivamente e negativamente na qualidade de vida da pessoa. Quando eu falo do modelo biopsicossocial, eu não tenho como não deixar de lembrar daquela imagem do iceberg, onde existe a ponta do iceberg e toda aquela porção enorme imersa nas águas, né? Então, se a gente for avaliar ou tentar entender o indivíduo através do modelo antigo, que é o modelo biomédico, a gente só vai perceber a ponta do iceberg, que é aquilo que os exames mostram e que os pacientes relatam.
mas nem sempre o que os exames mostram e o que o paciente relata basta, né? Existe toda aquela porção imersa nas águas do iceberg que, comparando com o indivíduo, é justamente aquilo que ele tenta esconder, ou então ele nem sabe que está causando aflições a ele. Então, o modelo biopsicossocial, ele contempla tudo isso. Ele contempla o que está à vista, está à mostra, e contempla também outras questões que estão submersas. Quando falamos sobre os componentes dos modelos biopsicossociais, veremos sobre aspectos biológicos, psicológicos e sociais. A hierarquia entre eles. Ademais, pode explicar cada um deles separadamente para o nosso ouvinte compreender do que se trata? A funcionalidade, no contexto contemporâneo, ela desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social e da acessibilidade. E suas contribuições, elas são vastas e multifacetadas, refletindo a importância de abordagens holísticas e integrativas na superação de barreiras e na promoção de uma sociedade mais equitativa. A funcionalidade, ela foca em tornar as pessoas capazes para realizar atividades da vida diária, promovendo sua independência e autonomia. Isso é fundamental para a inclusão social, pois permite que os indivíduos eles participem ativamente de sua comunidade, contribuindo com suas habilidades e talentos. Ao considerar, por sua vez, as diversas necessidades funcionais das pessoas, a sociedade ela pode desenvolver ambientes mais acessíveis. E isso inclui desde a arquitetura física, como edifícios e espaços públicos, até mesmo a criação de tecnologias assistivas, garantindo que todos possam acessar e utilizar recursos e serviços sem quaisquer barreiras. Fora isso, a funcionalidade ela contribui para a implementação de práticas educacionais inclusivas, adaptando métodos de ensino e materiais didáticos para atender às necessidades de todos os alunos. Isso não apenas melhora o acesso à educação, como também vai promover um ambiente de aprendizado mais rico e diversificado. A avaliação e o suporte à funcionalidade elas podem levar a adaptações do local de trabalho, tornando mais inclusivo para pessoas com diversas capacidades. Isso amplia as oportunidades de emprego para indivíduos que, de outra forma, poderiam ser marginalizados, contribuindo para a diversidade e inovação do mercado de trabalho. Sob a perspectiva da funcionalidade, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a inclusão e acessibilidade é extremamente viável. E isso inclui legislação que promove direitos iguais, programas de suporte social e iniciativas de saúde pública que reconhece e atende às necessidades da população. Reconhecer a importância da funcionalidade, então, pode fortalecer as redes de suporte social e comunitário, promovendo a solidariedade e o apoio mútuo entre indivíduos com diferentes capacidades. Isso é essencial para construir comunidades resilientes e inclusivas. Então, resumindo, a funcionalidade, ao ser integrada nas práticas cotidianas, políticas e estruturas sociais, ela vai oferecer uma base sólida para a construção de uma sociedade mais inclusiva e mais
acessível, enfatizando a importância de reconhecer e valorizar a diversidade humana, promovendo condições para que todos possam participar plenamente da vida em sociedade, independente das suas limitações físicas ou deficiências mentais ou restrições sociais. Bom, no contemporâneo fala-se muito da funcionalidade como algo importante para a inclusão social e a acessibilidade. Quais as contribuições da funcionalidade para essas instâncias no nosso cotidiano? Excelente pergunta. No modelo biopsicossocial, não existe uma hierarquia entre os componentes biológico, psicológico e social. Todos são considerados essenciais para a compreensão integral desse processo de saúde ou de doença. A premissa fundamental desse modelo é que o bem-estar e a saúde são resultados da interação complexa e dinâmica entre esses três domínios: biológico, psicológico e social. Cada componente desses tem seu papel e sua importância, e a relevância de cada um pode variar dependendo do contexto específico, da condição de saúde, do indivíduo e do ambiente. O componente biológico, ele se refere às causas biológicas da saúde, como genética, infecções, lesões e outras condições médicas. Esse aspecto ele aborda o funcionamento do corpo e do sistema. Então, está mais relacionado, está mais ligado à questão física, fisiológica, né? Já o componente psicológico, ele engloba os fatores psicológicos, incluindo aí emoções, pensamentos, comportamentos, processos mentais que podem influenciar e serem influenciados pelo estado de saúde. Já quando falamos do componente social, estamos falando, nos relacionando com o contexto social, o contexto ambiental do indivíduo e atitudinal. Então, aí se inclui relações familiares, redes de apoio social, condições socioeconômicas, culturais, acesso a serviços de saúde, acessos a tecnologias, entre elas próteses, órteses, enfim. Então, a força do modelo biopsicossocial, ela reside na capacidade de integrar esses três componentes, reconhecendo que eles não operam isoladamente. Por exemplo, uma condição médica pode afetar o estado psicológico de uma pessoa, que, por sua vez, pode ser influenciado pela questão social disponível. Da mesma forma que o estresse psicológico pode afetar a saúde física. E ambos podem ser exacerbados ou até atenuados por fatores sociais e ambientais. Na prática clínica, isso significa que o tratamento e a intervenção, eles devem ser considerados todos esses aspectos para serem eficazes. Um profissional de saúde que adota o modelo biopsicossocial avaliará não apenas os sintomas físicos de um paciente, mas também vai considerar o seu estado mental, emocional e o contexto social em que ele vive. Isso leva a uma abordagem de tratamento mais holística, personalizada e eficaz. Portanto, em vez de uma hierarquia, o modelo biopsicossocial,
Ele enfatiza a interconexão e a igual importância de seus componentes. A aplicação desse modelo na prática clínica e na pesquisa em saúde visa promover uma compreensão mais completa e eficaz da saúde humana, reconhecendo a complexidade das interações entre o corpo, a mente e o ambiente social. A qualidade humana, vista por essa prima, preza pela qualidade de vida, inclusiva e abrangente, dando aos pacientes o bem-estar que é considerado um direito de todos. Você acha, Fabiana, que qualquer pessoa consegue ter acesso pleno ao que a funcionalidade propõe? Tipo, um paciente do SUS ou de um plano de saúde mais popular conseguiria ter acesso aos seus benefícios tal como um atendimento particular ou de um plano mais sofisticado? Essa pergunta eu vou lhes responder com o relato de uma paciente que ficou bem marcada em mim. Ela me relatou que aos 16 anos de idade, atualmente ela tem 19, ela havia emagrecido bastante. E seus pais ficaram incomodados, porque todos os seus amigos diziam que ela estava muito magra, se estava acontecendo algum problema com ela, enfim. Por serem de classe média, possuíam um bom convênio de saúde, então acesso à saúde não era nenhuma barreira, né? E eles foram realizar uma avaliação com uma endocrinologista, que, após ter solicitado exames laboratoriais, constatou que não havia nada de errado com a paciente em questão, né? E deu alta, disse, não, tá tudo bem, não tem nada de errado com ela, tudo ok. Vida que segue. Só que a paciente, ela continuou emagrecendo. Por não ter ampliado o olhar para outras dimensões além do físico, essa médica, ela deixou de observar que a causa da perda de peso era coração partido, tristeza de amor. Ou seja, ela deixou de contribuir com o bem-estar e com a saúde geral dessa paciente, que permaneceu em sofrimento por uma visão limitada da profissional. Se ela tivesse sido avaliada de forma individualizada e de forma ampla, biopsicossocial, ela ia perceber que o sofrimento daquela adolescente era por questões amorosas de um possível relacionamento abusivo. Ao perceber isso, ela não iria abandonar a paciente, e sim iria direcionar essa paciente para o profissional pertinente, no caso, um psicoterapeuta. Entende? Então, o que está mais relacionado com o uso ou não do modelo biopsicossocial, da importância da funcionalidade, investigação da funcionalidade, do que interfere positivamente ou negativamente com a funcionalidade, está mais relacionado com a capacitação dos profissionais, de quebra de paradigma, de mudança do modelo de saúde biomédico para o modelo biopsicossocial, entendendo a importância da avaliação biopsicossocial para o entendimento do indivíduo, do tipo de acesso à saúde. Engraçado, Fabiana, que esse exemplo que você trouxe é interessante. Eu vou trazer um relato pessoal. Em 2023, eu apresentei uma coceira nas pernas, na parte de trás das pernas, e que
Foi uma novela, praticamente, gente, foi uma novela, ouvinte. Foram 6 meses de sofrimento. Até hoje eu ainda tenho marcas por conta das coceiras, da lesão, da unha, porque eu não aguentava. E era um sofrimento sem fim, e troca edredom, e compra edredom de algodão, que é mais caro, que não é, sem o sintético. Troca roupa, troca sabonete, tudo foi realizado. Eu passei por dermatologista, clínico, fisioterapeuta não, eu passei por infectologistas. E nesse processo todo ninguém conseguia descobrir, porque ninguém me examinava, não tinha uma anamnese, não tinha uma conversa, não tinha... Meu plano de saúde, apesar de ter melhorado muito, eu ter o privilégio de ter um plano de saúde que eu ainda posso fazer alguns exames, mesmo que tenha uma burocracia que outros planos melhores, digamos assim, que eu pude observar o distanciamento. O plano de saúde, ele marca consultas de 15 entre a cada 10 minutos, né? 9h50, 10 horas, daí para poder o quê? Atender o maior número de pessoas. Então isso, digamos que banaliza o atendimento. Então o médico, ele precisa atender com rapidez e acaba perdendo todas essas questões que a Fabiana está colocando aqui pra gente. Engraçado, pessoal, porque assim, foi eu mesmo que investigando na internet, pensei numa possibilidade, depois de 6 meses tomando antidepressivo, porque poderia ser um psicológico, usando medicações caras, medicação de alergia é algo muito caro. E aí eu pensei, na última vez que eu fui no infectologista, que ele já estava atrasado, porque a minha consulta era às 5, ele me atendeu às 18, então ele tinha que correr. Ia sair por isso mesmo, de lá do consultório. Exames de sangue, exames de ST, tudo foi realizado e nada apontava para a resolução da questão. Então eu já estava num ponto assim de surto, popularmente falando, né? E aí, gente, nesse processo todo, quando eu cheguei na consulta de acabar, eu falei, não é possível que eu vou sair daqui sem uma resolução. Eu tava num desespero, eu perguntei, doutor, e se for escabiose? Aí ele disse, escabiose é algo tão simples, gente, que você usa uma medicação baratíssima e resolve. Aí ele falou, nossa, não sei, a gente pode ver. Ou seja, 6 meses depois de várias idas, várias consultas, vários exames, e eu vim para casa com essa possibilidade, porque toda vez que eu voltava para casa, voltava na esperança de que aquela medicação, aquele antialérgico, aquela pomada, aquilo ia resolver, remédios caros. Foi uma grana investida nisso tudo. Eu acho que isso está diretamente conectado com o que a Fabiana está falando, né? Sobre essa questão da funcionalidade, que fala de outros aspectos, mas eu estou falando aqui mais dessa experiência de humanização também no atendimento, de ver outros aspectos que estão ali por detrás do que aparece. E aí ele me passou uma loção extremamente barata, né? Para diante dos remédios que eu estava tomando. Eu acho que a loção ela foi R$ 9,90, algo assim. Gente, no dia seguinte eu já estava sem nenhum dos sintomas. Continuei usando a loção por vários dias e saí daquela demanda, daquela situação de sofrimento. Então quer dizer, algo que poderia ter sido resolvido na primeira semana não foi resolvido. Poderia ter sido resolvido em fevereiro, foi resolvido em agosto. Aí eu fui identificar, eu mesmo enquanto paciente, né, enquanto uma pessoa leiga, porque eu não sou formado em saúde, não sou formado em medicina. E aí o que eu fui observar? Que há a possibilidade de no verão, nas cadeiras de praia ou no carnaval, provavelmente eu tenha contraído, né, essa questão da escabiose, e isso me levou meses de sofrimento. Um sofrimento que poderia ter sido reduzido. Então eu achei interessantíssimo esse exemplo que Fabiana trouxe da paciente, da endócrino, porque nos ajuda aí a pensar essas dinâmicas e como a gente precisa cada vez mais humanizar esses atendimentos. É isso. Chegamos ao desfecho do nosso podcast. Mais um detalhe pessoal. O assunto ainda não acabou, pois Fabiana retornará como nossa convidada, né, para mais 5 encontros, onde versamos sobre funcionalidade dentro de outras perspectivas. Ouçam, reflitam, compartilhem essas ideias. Combinado? Até a próxima. Obrigado, Fabiana, pela participação. Como o Ronaldo, o nosso jornalista que colocou, nós vamos ter outros encontros. Este é apenas o primeiro de uma temporada de discussões sobre funcionalidade e que eu espero que nós possamos renovar para uma segunda, uma terceira, porque esse é um assunto importantíssimo e que todos, eu acho, devem ter acesso a esse tipo de informação.